o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Versículo 3, 1 Timóteo 2, 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, eu tive uma ousadia um dia no seminário. Eu tive a ousadia de discordar de um professor meu de teologia sistemática, na capela. Depois daquele dia ele proibiu qualquer pessoa que fizesse qualquer pergunta. Ele ficou super irritado, porque ele disse aqui, e esse texto diz exatamente o que ele está dizendo. Deus deseja que todos os homens, sem exceção, sejam salvos, mas ele determinou salvar apenas os eleitos. Vou explicar para vocês. Isso aqui, esse texto, ele é um problema para muita gente, porque no sino de Dort foi uma disputa entre gomaros e os remonstrantes, e essa disputa foi levada para um sínodo internacional. Lá tinha muitos professores universitários que ensinavam nas grandes universidades na Holanda e hoje. Tinha um homem chamado Abirro, que depois ensinou um negócio chamado amiraldianismo. Importante você ler isso aqui. Que era uma via média entre calvinismo e arminianismo. Abirro queria agradar gregos e troianos, e ele propôs aquilo que nós chamamos de amiraldianismo. O que ele estava dizendo no amiraldianismo? É que a morte de Jesus ela é suficiente para salvar o mundo inteiro, mas é eficaz apenas para os eleitos. Ela é suficiente, mas ela é eficaz apenas para os eleitos. É suficiente para todo mundo, mas ela é eficaz apenas para os eleitos. O que ele queria dizer? Ele queria dizer que a gente não deve limitar o alcance da morte de Jesus. E aí traz muitos problemas doutrinários. Inclusive, com todo respeito, John Piper é um amiraldianismo. Você sabia disso? Observe como número 3 ou 4, que é a mudança. Eu posso estar errado, para que eu não maltrate o meu pastor, mas eu quero que vocês tenham uma olhada no livro 5 pontos. Isso aqui não é heresia não, gente. Muitos calvinistas que pensam, às vezes, um pouco amiraldianismo, como amirro. O texto que nós estamos lendo agora diz que Deus deseja que todos os homens. Aí você precisa olhar o que? Primeiro, versículo 1. Todos aqui que Paulo usa não é, nem pode ser, todas as pessoas sem exceção, cada pessoa do mundo, cada cabeça, do mundo inteiro. Porque se Deus deseja que todos sejam salvos e nem todos são salvos, significa que Deus se frustra em seus desejos, em seus desígnios. E Jó já diz no capítulo 42 de Jó que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então nós temos um problema de incoerência na Bíblia. Se dissermos que o texto do versículo 4 de 1 Timóteo 2 é que Deus deseja que todos sejam salvos, vamos dizer mais uma vez, como Marcos Caixão falou, Deus se frustra. Porque se ele deseja salvar todos e nem todos são salvos, Deus é um Deus frustrado. Ou a interpretação de todos no texto não é sem exceção, mas sem distinção. Qual a diferença entre exceção e distinção? Exceção significa cada pessoa do mundo, cada pessoa que nasceu, que vai nascer e morreu, todos. Cristo, Deus desejou salvar. E Cristo morreu por elas. De alguma forma, o universalismo vai levar essas consequências. Mas o texto está dizendo o contrário. Está dizendo que Deus, Ele deseja que todos, sem distinção, ou seja, não depende de classe social, não depende de posição social, não depende se você é preto, se é branco, se é índio, se é americano, se é brasileiro, é todos sem distinção de raças, de nacionalidade ou de posição social. Aí Paulo cita reis,
seja, versículo de número 1, que diz assim, orem, versículo 2, a favor dos reis e de todos que estão revestidos de autoridade, orem pelos reis. Aí diz o texto, versículo 3, porque isso é bom e agradável diante de Deus, e oremos pelas autoridades. Aí ele diz, versículo 4, o Paulo deseja que todos os homens, aqui todos os homens significa todas as classes sociais, todos os eleitos das classes sociais, pessoas de tribos, línguas, nações, Deus deseja e Ele está fazendo isso, Ele está salvando. Lá em Apocalipse nós vamos ver milhões e milhões de pessoas vindo de onde? De toda tribo, povo, língua e nação. Mas deixa eu continuar aqui, rapidamente. Versículo 4 diz isso. E aí o versículo 6, que é a parte interessante, o qual a si mesmo se deu em resgate de todos. Aí você vai ter mais um outro problema. Dizer que, de novo, expiação limitada, Marcos, não é limitada, é ilimitada, porque o texto do versículo 6 diz: Ele se deu em resgate de todos. Aí vem o detalhe que a gente não vê, viu, Marcos? Versículo 6. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Versículo 7. O detalhe está no versículo 7. Para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios. Palavra gentil vai lhe explicar o que Paulo quis dizer com todos no capítulo 2, versículo 4, versículo 6. Quando Paulo diz todos os homens, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. No versículo 6 diz que Ele se deu em resgate de todos. Paulo está dizendo o seguinte: não é apenas para judeu a salvação, é também para gentio a salvação. Mas claro que Paulo não está dizendo para cada pessoa do mundo, mas de todo mundo. Deus quer salvar pessoas de todo mundo, mas não é todo mundo de pessoas. Isso porque Ele tinha os escolhidos. Essa explicação que John Owen vai trabalhar muito bem, e é claro que Marcos poderia complementar e pode quanto a isso. O meu entendimento é esse, e é claro pelo texto que cita: me tornei apóstolo aos gentios. Por que ele citou gentios? Porque ele está escrevendo para judeu que é arrogante, que pensa que salvação é só para eles. Eu acho que antes de mais nada a gente deve falar o seguinte: todos os textos que parecem ser universalistas na sua salvação devem, antes de mais nada, ser estudado o contexto. Porque se a gente isola um texto como esse que você leu, aqui de 1 Timóteo, se a gente só olhar para o versículo, e nossos olhos não forem para cima e para baixo do texto, a gente vai cometer heresia. Entende? Então a explicação do Ronaldo é a correta. No texto, é a explicação que eu iria dar para você, e no texto aqui ele está falando de classes de pessoas. Deus salva todos os homens no sentido de salvar todo tipo de pessoa. Deus salva escravo, mas salvou todos os escravos. Deus salva reis. Davi foi salvo, mas ele salvou todos os reis da terra? Não. Então Deus salva todas as pessoas, aliás, todo tipo de pessoa, toda classe de pessoas. Deus salva ricos? Salva. Zaqueu era rico. Deus salva pobres? Salva. Então, essa é a explicação nesse texto aqui. O que Paulo está dizendo é isso: que Deus salva todas as classes de pessoas. Não salva só os judeus, salva judeus também, mas não todos os judeus. Ele também salva gentios, mas não todos os gentios. Essa é a explicação. Alguma pergunta mais, gente? Vamos, Elvis, quero ver você. Elvis tem a pergunta, sei lá. Iris. Bora, Felipe, fala. Bom, pastor Marcos, queria que você explicasse também o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, versículo 20,
fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E os universalistas, eles isolam apenas um pedaço desse versículo, apenas a primeira parte. E aí colocam como se fosse que nós temos que aceitar Jesus e abrir a porta, e não que ele nos predestina. Esse texto aqui tem muito a ver com a graça irresistível, né? Isso o Ronaldo explicou. Ele respondeu uma pergunta da minha área, agora eu respondo a da Bíblia, conversando, né? Então é o seguinte, muita gente realmente não entende essa questão também por causa do contexto, falta do contexto. Isola só esse versículo aqui e diz: ó, tá vendo como é o homem? Jesus está lá batendo, é o homem que tem que abrir, depende só do homem. Mas o texto está dizendo isso, gente. Se a gente olhar o contexto, Jesus está escrevendo para quem? Falando, aliás, o Senhor está se referindo a quem? Olhe, por favor, para o versículo 14. O que diz aí? Então ele está escrevendo para uma igreja, não está falando para um descrente. Vamos começar pensando isso. Não está se tratando de salvação, tá? Eis que estou à porta e bato. Não é a porta de descrente que ele está batendo, não. Vamos começar a pensar isso. É a igreja em Laodiceia que ele está dizendo aqui. Então, o que o texto está ensinando é que esta igreja, esses irmãos, muitos deles estavam o quê? Desviados, afastados dos caminhos do Senhor, mas eram crentes. Lembra que nós falamos disso? Que um crente pode se afastar, ele pode cair. Dei o exemplo de Davi para vocês, mas ele era um descrente no sentido de não ter sido salvo. Ele foi desregenerado? Não, era um crente que estava desviado. Jesus está chamando uma igreja de volta, entendeu? Volte ao primeiro amor, lembre de onde caístes e retornem. Então não é uma palavra para o descrente. Não é que o descrente tem o poder por ele mesmo de abrir o seu coração, no caso, abrir a porta para Jesus entrar. Jesus não está se humilhando: oi, deixa eu entrar, olha, se você deixar eu vou fazer isso. Não é isso. Ele está falando com os filhos dele, é com a igreja dele, para a igreja se arrepender. Ok? Pastor, lembrando também que ele diz aqueles que ouvirem a voz, né? No caso, só as ovelhas ouvem a voz do Senhor. Fica esse quadro lá em volta, né? Só para complementar. Nós ouvimos ouvir a voz. Porque dentro da igreja há também lobos e pedras e ovelhas, bodes, né? Mas só quem vai ouvir são as ovelhas. Perfeitamente. Só acrescentando, no meio do povo de Deus, existe o jogo. Sim. Sem dúvida. No meio dos apóstolos havia Judas, o grupo mais íntimo do Senhor, né? No meio da igreja é o Judas. Mas, pai, na verdade eu tenho tantas perguntas, mas dentro dessas tantas perguntas, eu quero fazer duas. Eu quero fazer um igual seguinte. Se os arminianos que não creem nas doutrinas calvinistas, eles são salvos, eles serão salvos. E a minha outra pergunta é: qual a relação entre o calvinismo e o texto de Apocalipse, capítulo 7, precisamente o versículo, onde fala acerca dos 144? A primeira pergunta, então, vamos para a primeira pergunta, é se o arminiano Que não crê nas doutrinas calvinistas. já é arminiano, não crê nas doutrinas calvinistas, é arminiano. Gostei. Ele é uma pessoa salva. Nós, na nossa vida cristã, normalmente, todos que nascem arminianos para Deus. Essa é a visão calvinista hoje. Quando você que é calvinista, nós temos aqui o Fabrício, que hoje é um representante do calvinismo lá em Fortuna, junto com os demais calvinistas que vieram lá de Fortuna. Eu pergunto, quando o Fabrício foi convertido,
Ele foi convertido calvinista ou arminiano? Arminiano. Pelagiano. Aí eu não posso nem dizer que é crente, mas tudo bem. Pelagiano já foi. A conversão aconteceu depois. Mas veja, estou falando sério. O cara que é pelagiano, ele é duvidável a sua conversão. Mas, Elcio, fique tranquilo que o entendimento calvinista, aqui os calvinistas tradicionais, eles creem que o arminiano ele é salvo. Ele é salvo. O arminiano ele é salvo. O problema é que ele é salvo como que através do fogo. Estou brincando, é como se através do fogo. Sabe aquele texto que diz, olha, foi na rapada. Brincando, gente. O arminiano ele é salvo, a pessoa do Senhor. Só que quando ele não compreende essas doutrinas da soberania de Deus, ele tem deficiência em interpretar muitos dos outros textos da Sagrada Escritura. Então nós não estamos aqui querendo colocar nesse barco, só está dentro do barco calvinista. Aquele que não for calvinista, pula, está morto. Nós não pregamos isso. Isso não é bíblico dizer que o arminiano não é crente, não é salvo. Então eu creio e eu ensino isso, tenho boa relação com arminianos, que arminianos são salvos, mas são deficientes em muitas doutrinas das Escrituras. Eu preciso dizer isso com todo respeito. Na minha perspectiva bíblica, falta ainda um aprofundamento em muito assunto. Mas isso Deus vai esclarecer, caso você seja agraciado por esse assunto, por esse tema. Então, eu acho que nós não devemos andar no radicalismo. Já chegou o professor dizer que a minha não é crente, porque não crê na soberania de Deus. Se você ficar analisando muita coisa, você fica em dúvida. Tá? Mas o arminiano crê que Cristo é suficiente para salvar, apesar de dormir salvo e acabar condenado todo dia. Tá? Mas é um assunto que a gente tem que amar nossos irmãos. Gente, o arminiano é um irmão que deve ser amado, respeitado. Se ele não pensa como você, como eu, Deus é gracioso com você e comigo, como pode ser gracioso com ele. Conheço um arminiano que crê realmente em Jesus Cristo, né, e no Evangelho. Mas é deficiente nesse Evangelho que fala de soberania. Diga, Marcos. Antes da segunda pergunta, dentro dessa primeira pergunta, fala. É porque a gente percebe nos casos que o calvinismo, por exemplo, quando ele ora a Deus, pedindo, Senhor Deus, converta meu pai e minha mãe. Então, se ele crê que Deus pode converter, então o homem por si só não pode ter livre-arbítrio, né? Assim, o homem não pode resistir a isso. Se ele crê realmente que não pode resistir, então por que ora a Deus pedindo para que Deus o converta? Toda oração é calvinista. É como eu vi o pastor que veio aqui falou, na verdade, o arminiano não é o arminiano de hoje, ele é inconsistente. Né? Porque se ele acredita que realmente Deus pode convencer isso, ele não é aquele arminiano histórico. Ele está em meio de indeciso de estudar algo. Pode ser rebelde. Pode ser, mas pode também ser apenas uma causa de iluminação do Espírito Santo em alguns textos. E eu não foi a minha inteligência, não fui eu, Marcos Paixão, porque que disse aqui que foi mais inteligente do que você. Calvinista não prega isso. Tá? Mas quando toca a salvação, isso é tranquilo. Antes de você passar para a segunda pergunta, Marcos. Eu ia dizer que o irmão falou que todo arminiano de joelho é um calvinista. Foi o que ele falou aí. Porque a pessoa não vai orar dizendo, eu me agradeço porque fez isso e isso. Não, ela vai agradecer a Deus por ter guiado ela. Aí fica complicado para os arminianos porque ele agradece a Deus, agora é tudo de Deus. Aí fica meio complicado. E a questão no que toca a salvação, consideramos sim os arminianos irmãos, mas a questão é, eles são equivocados. A nossa visão deles é essa. E como você falou, fica muito difícil, ele corre um grande risco de interpretar mal outras passagens das Escrituras. Aí fica... Uma palavra, só para complementar essa questão aí, existe um caso histórico de dois grandes amigos, pastores,
dois grandes pastores, um calvinista e o outro arminiano, né? John Wesley, que era arminiano, participou ativamente do avivamento, e o George Whitefield, né, que era também pastor, Whitefield calvinista, né? E eles eram muito amigos, mas um calvinista e outro arminiano, né? Então, ser arminiano não significa estar condenado. Por que um arminiano é salvo? Porque ele crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e isso é a fé, né? Agora, qual é o problema do arminiano? É o problema da consistência bíblica. Ele vai entrar em contradição o tempo todo. Ele não consegue ler a Escritura do começo ao fim sendo coerente. Ele tropeça. Entende? O calvinista não tem essa dificuldade, tanto quanto o arminiano. A Bíblia é totalmente coerente, do começo ao fim. Essa é a diferença. Mas não é que ele não seja salvo. Os arminianos que creem em Jesus, assim como os calvinistas que creem em Jesus, todos serão salvos. Não há problema quanto a isso. A irmã fica para falar ali. Não, tem a questão da rebeldia, como a falou. Eu acho que não concordo de porque eu sou da Assembleia, eu nunca tinha ouvido falar. Não, o calvinismo só na própria história do ensino médio, mas assim, pregações não. Então, eu não me considero rebelde por causa do que eu falou, e da questão da pregação de ontem, porque eu não conheço. Não, ok. Rebelde que escuta e não. Por exemplo, você vê o texto, está diante dele daquela verdade, mas permanece não aceitando. É isso rebelde. Mas quem não ouviu é ignorante, porque não sabia. Nem todo arminiano é rebelde. Mas tem gente, por exemplo, na universidade que resiste mesmo estudando. Vamos passar. Porque muita gente que, quando ouve o Evangelho pela primeira vez, tem essa visão arminiana. Porque assim, não sabe mais o que é arminianismo, sabe o que é calvinismo. Foram educados na prática arminiana sem saber o que é arminianismo. Por exemplo, eu ouvi, todos aqui quem aceita Jesus. Ninguém pensa, quem aceita Jesus pensa que é arminianismo. Você ouviu a prática da teologia arminiana sem, no entanto, saber se é arminianismo, apenas que eles ensinaram. Eu tenho alguns exemplos que vou dar para você, vou dar um meu e de outro que eu ouvi. Por exemplo, quando Deus operou em meu coração, eu estava numa igreja arminiana, né? E aí eu tinha ido à igreja uma vez, fui bastante tocado por Deus, eu e minha esposa, e aí passamos uns 2 domingos sem ir, no terceiro domingo fomos novamente à igreja, essa mesma igreja, e Deus me tocando mesmo no coração com a pregação. E aí na terceira vez que eu fui, eu disse à minha mulher: hoje, na hora que o pastor fizer o apelo, eu vou aceitar Jesus. Eu já era crente ali, mas eu, na minha ideia, pensava que eu só ia ser crente quando eu levantasse a mão, me pronunciasse publicamente. Mas não é assim que acontece. A gente pensa que é assim, mas não é. Eu já era crente porque eu já cria de verdade. Eu só estava esperando. Eu pensei que precisava de toda aquela atitude, não precisava. Outro dia, numa revista, estava sendo anunciado um culto, né? E nesse culto, uma irmã foi para esse culto. E aí essa irmã, uma senhora foi para o culto. E foi o contrário do meu caso. Ela disse para a amiga dela: olha, sinceramente, eu ia até ser crente hoje. Eu fui disposta a levantar a mão quando o pastor fez o apelo, mas ele não fez o apelo, eu não sou crente. Então as pessoas pensam que precisa de um mecanismo, de algo que você precisa fazer. Não, o Espírito trabalha em você de modo que às vezes você nem percebe o momento exato daquela transformação. Billy Graham diz que quando Deus tocou o seu coração, foi normal. Não teve aquele choro, foi normal. Foi um trabalho normal. O Espírito às vezes sacode você, mas às vezes ele age tão normalmente que às vezes fica até difícil você lembrar do momento exato que seu coração foi mudado. Ainda tem 144 mil do irmão. Estamos encerrando já, gente. O Elvis fez a pergunta, eu quero só que ele repita a pergunta número 2. Qual a relação
que o livro de Apocalipse fala, lá no capítulo 7, acerca dos 144 mil e o calvinismo. Uma boa pergunta, viu, meu filho? Uma boa pergunta. Gente, ó, os 144 mil, na visão amilenista, nós temos 3 tipos de interpretação quando se toca no futuro, que é escatologia, doutrina do futuro, é escatologia. Temos 3 tipos de visões, eu não vou explicar, mas vou só citar. É o pré-milenismo, o amilenismo e o pós-milenismo. Tem a ver com a ideia de Cristo voltar. Estou explicando, eu não vou explicar mais, tá? Você pesquisa sobre isso. O amilenismo interpreta esse texto de 144 mil exatamente como um número simbólico de todos os eleitos, desde o Antigo Testamento, Novo Testamento, e os eleitos que ainda virão ser alcançados pelo Evangelho. Então, qual a relação entre os calvinismos? Não seria calvinismo, mas entre os eleitos e os 144 mil. 144 mil é o número simbólico de todos os eleitos de Deus, que foram salvos e que serão, e alguns que ainda serão salvos. Essa interpretação, eu estou com ela, essa é a mesma interpretação de Leonardo Lima, pastor presbiteriano, professor do André Jump, lá em São Paulo, que trabalha profundamente com o livro de... Oi? Uma previsão? Não. 144 mil é um número simbólico, não significa 144 mil, literalmente, não é quantos eleitos serão eleitos de Deus. 144 mil, não. É um número simbólico. Se você olhar lá no contexto, você vai ver, e aí não vai interpretar simplesmente o contexto apocalíptico. Aí você vai ver, pelo contexto próximo, que ele está citando 12 com 12, questão de tribos, e o Israel. Ele está falando de um Israel. Que Israel é esse? É o Israel nação? Não é Israel nação. É Israel, povo de Deus. Então, 144 mil. Quantos eleitos serão salvos? Não se pode contar. Deus sabe o seu povo. Quem são? Quantos são? E os 144 mil é um número simbólico, assim como o milênio é 1000 anos. Não é 1000 anos. É um número simbólico para tratar da eternidade. Essa é a visão milenista sobre o texto. Agora, os testemunhos de Jeová vão interpretar os 144 mil literalmente, 144 mil. Tá? Daqueles que não se contaminaram com as mulheres, aquelas coisas. Mas, eu entendo, pela leitura das Escrituras, que tem tudo a ver, pelo calvinismo, com 144 mil, que toca o número dos eleitos. Não é 144 mil, mas povo de Deus, que será eleito, que será salvo de todo mundo. Está ali, ó, simbolizado por 144 mil. Tá? Fabrício, depois o Marcos. Só uma colocação para o assunto. Não teria sentido se fosse os eleitos só 144 mil, até porque em Apocalipse 5, versículo 11, fica claro que o número deles são milhões. Então não haveria nenhum sentido se 144 mil tivesse ligado aos eleitos. Olha aí. Quantos estão vindo das tribos, nações? Milhões e milhões e milhares e milhares. Como é que é milhões? Não se pode contar. E estão limitando a 144 mil. 144 mil nem são os crentes do Brasil. Só o presbiteriano tem mais de 1 milhão de membros. No cristão evangélico nós temos mais de 400 igrejas no Brasil, contando com as congregações de pregação. Batista tem mais de 1 milhão de membros. É interessante, irmãos, que pergunta: existe um número de eleitos? Existe. Nós não sabemos. Deus sabe. Não são 144 mil, isso não resta dúvidas. Mas existe um número definido de pessoas que serão salvas, que Deus já definiu na eternidade. Agora esse número não está revelado para a humanidade, para nós. Ninguém sabe quantos são, somente o Senhor.
tiver alguma pergunta, faça, senão nós temos que liberar os irmãos que ainda vão almoçar, tá? Se tiver alguma pergunta que você queira fazer, você fica para a noite. Alguma pergunta ainda do tema, fica para a noite, nós não vamos ter debates à noite, tá bom? Vamos encerrar com a oração, pedir o irmão Domingos. Só desculpa, só um minutinho, gente. Mas só